Saudações, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero trazer mais um vídeo para abençoar nossas vidas. E meu desejo, querido, é que nós sejamos abençoados com esta palavra. E peço que você, se não for inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações para ser notificado quando eu lançar um próximo vídeo. Deixe seu like, comente o vídeo aí embaixo e, acima de tudo, compartilha. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Aí você compartilhando esta mensagem, estará junto comigo trazendo a palavra de Deus para as pessoas. Então, comente, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, de Facebook, enfim, os seus contatos, compartilhe essa mensagem, que vamos espalhar a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 20, que diz: Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Amém. Todos nós temos um chamado de Deus. Deus chamou a cada um de nós para uma obra específica, um projeto específico e também para a salvação, porque o desejo de Deus é povoar o céu, encher os céus com vidas, e você e eu fazemos parte deste projeto de Deus. Mas algumas pessoas, alguns de nós temos um chamado específico. E aqui nós vemos um chamado de um homem. Elias estava no Monte Carmelo em oração a Deus, e quando Deus falou: vai, Elias, e unge Azael, rei de Israel, e a Jeú, rei de Judá, e a Eliseu, profeta, em teu lugar. Elias sai do Monte Carmelo e unge os respectivos reis, e vem e lança uma capa sobre Eliseu, e sai e fala com Eliseu: sabe o que fiz contigo? Eliseu, queridos, ele entende o chamado de Deus, entende que Elias o chamou para segui-lo, entende que Elias o chamou para ser um profeta de Deus, um homem que traria a palavra de Deus para as nações, para Israel especificamente. E ele falou: Elias, tudo bem, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu ir lá e despedir do meu pai, da minha mãe, e vem e te seguirei. Elias falou: vai e volta, porque sabes o que fiz contigo. Sabe, queridos, que o reino de Deus, quando nós optamos por atender ao chamado de Deus, tem que haver uma abnegação. O que é abnegar? É renunciar a nós mesmos para o interesse de outrem, ou de um projeto, de um ideal. E Eliseu, querido, ele entendeu isso. Ele era um homem que estava lá com 12 juntas de bois. Certamente Eliseu era um homem de uma classe média alta, porque tinha bois, tinha empregados. E ele abriu mão disso tudo. Ele matou os bois, queimou o arado, no carro que puxava os bois, que os bois puxavam no fogo. Ele abriu mão do seu trabalho, foi lá e despediu dos pais para seguir o profeta. Ou seja, ele abriu mão daquilo que o prendia para seguir um projeto ideal, que era seguir a Deus, fazer a vontade de Deus. E hoje, queridos, a nossa vida não é diferente. Quando Deus nos chama para um projeto, nos chama para uma vida com Ele, nos chama para estar com Ele, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, precisamos renunciar a algumas coisas. Josué falou para o povo: não é bom que sirvais a dois deuses. Se o Senhor é Deus, siga a Deus. Se Baal é Deus, sirva a Baal, mas escolha um Deus a quem sirvais. Elias falou no capítulo 18 com Israel no Monte Carmelo: não é bom que cocheeis entre os dois deuses. Jesus falou: ninguém consegue agradar a dois deuses, ou Deus ou a Mamon, enfim, ou Deus ou dinheiro, ou Deus. Ninguém consegue agradar a dois deuses. Temos que escolher, queridos, alguém a quem servir. E se Deus te chamou, se Deus me chamou, é necessário abrir mão, renunciar.
O reino de Deus, a renúncia, a vida com Deus. Se nós queremos uma vida com Deus, há uma necessidade de renúncia, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns ideais, abrir mão de alguns prazeres, abrir mão, querido, daquilo que nós pensamos. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu não vivo mais eu, mas o Evangelho de Deus tem que prevalecer na minha vida. O apóstolo Paulo disse que se ele morrer, para ele era lucro, mas se ele vivesse, viveria para Cristo. Então, meu querido, a minha vida, a tua vida, a nossa vida, ela tem que refletir o reino de Deus, refletir a glória de Deus, mas para que isto aconteça, há uma necessidade de renúncia da nossa parte. Eu preciso renunciar, querido, muitas coisas. Você precisa abrir mão de muitas coisas, passar um tempo com Deus, um tempo no quarto com Deus, um tempo com a leitura da palavra, com a meditação da palavra. O que está faltando na igreja de Cristo hoje, no século 21, é uma renúncia, meus queridos, meus amados, é uma renúncia. O livro de Atos, querido, havia muitos milagres, os discípulos eram acostumados com milagres, porque houve uma renúncia daqueles homens e mulheres de Deus. Onde eles estavam envolvidos com Deus, fazendo a obra de Deus, ou em oração, compartilhando a palavra, e visitando, cuidando de alguém. Essa é a vida que Deus deseja para os seus. Esta é a vida que Deus deseja para nós. Então, meu querido, eu não consigo agradar a Deus e as coisas do mundo. Eu não consigo agradar a Deus e os meus prazeres. Eu tenho que abrir mão. Um vai ficar deficiente, um vai desagradar ao outro. João falou na sua carta que quem é amigo do mundo é inimigo. A amizade do mundo é inimizade para Deus. Então, meu querido, Eliseu, ele foi lá, beijou, se despediu do pai, se despediu da mãe, acabou com a junta de bois e agora ele estou pronto para te seguir. Então, queridos, nesta manhã, neste dia, no momento que você está ouvindo essa mensagem, trazer uma reflexão para mim e para a tua vida. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso ideal? Quais são as minhas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Agradar a Deus? Agradar o reino de Deus? Ou agradar a minha própria vontade, meus próprios desejos, minha própria carne? Sabe, querido, não vivo, mas eu não tenho mais que viver a minha vida. Eu tenho que viver hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo. Eu tenho que procurar de todos os modos da minha vida viver com que eu agrade o Espírito Santo, alegre o Espírito Santo. Então, meu querido, o reino de Deus é renúncia. Se você quer ser uma bênção em Deus, se eu quero ser uma bênção em Deus e para Deus, um instrumento para Deus, tem que haver renúncia de nossas vidas. Eliseu, ele renunciou o convívio com a família. Abraão, ele abriu mão do convívio com a família, com a parentela. Eliseu abriu mão das suas juntas de bois para o reino de Deus. E eu e você? O que nós precisamos renunciar nesse dia? Qual é a renúncia que Deus requer de mim e de você, queridos? Pense nisto, querido, pense nisto. Jesus Cristo está vindo a qualquer momento, os sinais estão se cumprindo. É tempo de eu parar com minha religião. É tempo de eu parar de viver uma vida religiosa e viver uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada ao reino de Deus, uma vida que impacte as pessoas. Então, meu querido, eu tenho que ter uma escolha na vida, você tem que ter uma escolha. Nós devemos fazer uma escolha. Agradamos a Deus ou agradamos o mundo? Agradamos a Deus ou agradamos nossas próprias vontades e desejos? Quando nós começarmos a meditar nisso, nós vamos entender que se nós vivermos para Deus e agradando a Deus, a nossa vida será uma vida diferente e nós influenciaremos as pessoas que estão ao nosso redor. Deus conta comigo, Deus conta com você. Mas para isso é necessário haver renúncia. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz a cada dia e siga-me. E é isso que está faltando na igreja de Cristo hoje, uma renúncia, uma abnegação, um carregar da cruz, um viver uma vida para Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender que a minha vida não me pertence mais a mim.
As minhas vontades não pertencem mais a mim, mas a minha vontade precisa ser a vontade de Deus. A minha vida tem que ser refletir a glória de Deus aqui na terra, mas para isso é necessário ter renúncia. Pense nisto, fique na paz e até uma próxima mensagem, querendo Deus.